bem-vindo, empreendedores! Hoje a gente vai fazer um podcast sobre fluxogramas operacionais, como você pode executar isso na prática, mas hoje eu trouxe um especialista, alguém que está usando isso na prática em vários negócios, um grande empreendedor, inclusive uma pessoa bastante conhecida aqui de vocês, da nossa plataforma, que é o Marcelo Ramos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A nosso não, ao vosso. Ao seu. Hoje eu sou apenas um convidado, um expert aqui. Ao vosso podcast. Que bom que você veio. Muito obrigado você pelo convite. Obrigado pela jornada que você está encarando com a gente, com o teu expertise, com tudo isso que você conhece de mercado, vem aplicando há um tempão. Tá ficando incrível o que você está fazendo, porque eu estou acompanhando de pertinho, então espero que vocês que estejam aí aproveitem mais esse olhar para o mercado. A gente vai falar de um negócio que para mim é muito importante. Visto que eu já acostumei falar muitas vezes aqui, já me reconheço nas minhas fraquezas há muito tempo. Então o tema aqui não podia ser mais pertinente de algo que eu preciso, inclusive, para poder gerenciar e tocar meus negócios, né? Tá organizado, entender as tarefas, os fluxos, inclusive como isso pode ser visto visualmente, o que é muito importante para mim. Gente, olha, eu vou fazer uma apresentação aqui só pra gente brifar. O Marcelo, ele é empreendedor há mais de 20 anos, atuando aí na linha de frente em vários negócios, com foco em gestão, inovação e alta performance. Ele foi fundador da agência Mestiça, que tá aí, né, firme e forte. Inclusive, hoje a gente tá gravando aqui na Mestiça. Ele também é ela é uma das poucas agências aí ranqueadas com uma das 50 maiores do Brasil. Ele também trouxe aí, foi um dos responsáveis por trazer o Dinner in the Sky, é isso aí. Certo? Que é um restaurante aí que atua nas alturas, ele vai contar um pouquinho pra gente aqui. E além disso aí também tem a Let's Go, mas antes da Let's Go veio a Swile, né? Que era a antiga Vi. É isso aí. Né? Conta um pouquinho pra gente dessa sua jornada de Vi transformando em Swile, antes da gente começar com as perguntas efetivamente falando, porque eu fui parte aí da Vi, né? Eu tinha um negócio na época e eu usava o cartão de benefício da Vi. A gente viu toda a evolução da Vi. Como que foi isso? Vamos lá. Acho que para quem tá vendo agora ou ainda não viu a história que eu posto bastante nas redes e tal, a Vi foi um negócio que nasceu de uma dor, inclusive incubada dentro da Mestiça. Uma dor que eu tive quando eu entrei num restaurante, montei, descobri aí uma oportunidade nesse mercado de benefícios. A Vi nasceu com o intuito de resolver um problema, principalmente para o restaurante, que quando recebe vale refeição e alimentação machuca muito, e quando eu falo machuca, as taxas cobradas são muito altas, então prejudica o modelo de negócio do restaurante. Eu fiz parte dessa equação, fechamos a operação, né? Então na verdade eu brinco que fechou é falir, tá, gente? Não deu certo. E nessa história eu descobri um pouco esse mercado, do porquê que a gente tinha fechado, e que eu costumo trazer muito para o mercado, que é um conceito de indignação positiva, né? Como empreendedor, acho que você precisa trabalhar isso ao teu favor. Eu saí de lá com um desafio de falar como é que eu posso fazer para que isso se torne um aprendizado e o que eu posso fazer para mudar esse ecossistema. E ali surgiu uma ideia. Essa ideia, né, foi a primeira carteira de benefícios flexíveis do Brasil. Essa jornada foi de 2017 até 2020, uma jornada árdua que precisou de muito planejamento, precisou de muita operação, precisou de muita gestão. Afinal de contas a gente começou bem pequenininho, literalmente esse negócio começou num flip chart, tenho desenhos deles guardados até hoje, e de lá até 2020 se tornou a primeira e a maior carteira de benefícios flexíveis do Brasil, a ponto de a gente fazer um grande M&A, nos tornarmos uma empresa franco-brasileira, hoje operando na França e no Brasil, líder desse mercado, o primeiro unicórnio do mundo na categoria de benefício. Então, acho que é uma jornada aí de uma maneira muito longa, contada de uma maneira, né? Uma jornada muito longa, só que contada de uma maneira curta, é a capacidade de você criar de fato uma ideia muito disruptiva de uma dor, de um problema, com a capacidade, com a intenção de inovar e de sair, né, desse problema com uma indignação positiva e para algum lugar melhor, e olha só onde dá para chegar. Então é literalmente atestar o ditado de que sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Ainda bem que eu sonhei grande, porque realmente o negócio foi para onde a gente gostaria que fosse. E aqui estamos nós. Eu acho que bom de você ter tocado nesse assunto é que boa parte dessa jornada, principalmente dessa, que foi uma jornada que saiu literalmente do zero a bilhões, uma empresa que hoje vale alguns bilhões, e que eu tive que fazer ele de uma maneira gradual, aprendendo a fazer muita coisa operacional. A empresa vai crescendo, você precisa de processo, você precisa ter uma gestão operacional baseada em dados, baseada em ferramentas, em formas que você consegue atuar de maneira objetiva. Você, empreendedor, não tem todos os skills, então você usar isso de uma maneira eficiente é muito importante. Então o tema não podia ser mais pertinente. Na verdade, eu escolhi o Marcelo não foi por acaso, porque quando o empreendedor já tem bastante sucesso na carreira dele e tudo mais, nos negócios, geralmente ele se afasta um pouco da operação, ele está olhando para o mercado.
Mas o Marcelo voltou pro mercado, saiu do mercado, voltou pra operação aqui, começamos a Let's. E eu falei, cara, eu acho que você pode passar um pouco de insights pra gente em relação a processos, fluxograma, o que realmente na prática se dá. E eu queria que você começasse, entrasse aqui no nosso tema hoje, falando sobre a importância. O que você vê, qual é a importância de implementar um fluxograma operacional que realmente funcione, que seja eficiente, que seja efetivo ali para que a operação gere realmente valor. Para mim, a tua pergunta ela passa por as duas principais prioridades em relação a esse teu questionamento. Primeiro, é a definição de prioridades. A partir do momento que você consegue enxergar o que está acontecendo e como está acontecendo, você consegue atuar nas prioridades. Porque você, como empreendedor e como empresa, não importa o tamanho, não consegue fazer tudo. Você precisa definir as prioridades na qual você coloca a tua energia para resolver um problema. Então, está sempre muito em cima do... você precisa resolver um problema, em cima disso você tem que ter uma prioridade. As prioridades vão te ditar quais são as regras que você deve aplicar primeiro. Então, fluxo. E o fluxograma, que é o entendimento disso, principalmente numa visão mesmo, né, num aspecto visual, te ajuda como empreendedor que não é o especialista em cada uma das áreas, identificar onde é o ponto de contato que você deve atuar. Como dono do negócio, como um cara mais estratégico. Mesmo quando você está começando, também te traz a visão daquilo que você precisa de ajuda, que é o segundo ponto. Como você não consegue fazer tudo, numa visão de um empresário já que chegou lá, eu lá na Swile, uma empresa de 1000 funcionários, você olha o fluxograma e você se coloca à disposição de colaborar. Porque você já não é mais a peça que executa. E você tem uma visão mais sistêmica. Você tem uma visão estratégica, sistema, e você está como colaborador. Legal, em que pontos de contato aqui eu posso agregar como colaborador? Ajudar as pessoas a entregarem o seu melhor. Perfeito. Quando você está na base, começando o seu negócio, na qual você é o empreendedor executor, todo mundo começa assim, muitas vezes até segurando mais de um pratinho, né, que não é a tua habilidade, você é bom em um ou dois, mas até está segurando vários, né, como dono do negócio. É você olhar para essa questão da prioridade, mas também não só das tarefas, mas de quais pessoas você precisa contratar primeiro. Então, você vê que ambos estão relacionados, né? O fluxograma como importância, ele tem desde a questão de você definir quais são as pessoas mais importantes do momento que você está e definir quais são as tarefas e quais são os pontos que você vai colocar a maior energia. Então, essa para mim são os dois principais motivadores que você tem que olhar e falar, opa, peraí, se quem está nos enxergando, não importa o tamanho, não importa o mercado, nova economia, economia tradicional. Se ainda não olhou para todo o fluxo operacional e colocou isso no papel de uma visão clara e simples, eu chamo de one shot, é uma visão única, e conseguir olhar para aquilo, está perdendo tempo de poder aproveitar, definir melhor prioridade e tomar ação mais rápida. Pensando aqui nos nossos empreendedores ouvintes aí que já estão acompanhando a gente, que já estão dentro da nossa plataforma e que talvez estejam com dificuldade de começar. Então, assim, toda empresa já tem processos, né? Muita delas aí não estão efetivamente definindo, modelando. Mas, assim, quem já começou, mas, assim, não pôs na prática o beabá, não desenhou, não modelou, não definiu o as is, o to be, como que tá, como que deve ser. Quais são os desafios que você, como empreendedor, enfrentou, se você teve que, em algum desses negócios que você começou, no comecinho ali você estava definindo, a gente vai seguir dessa maneira ou não, em relação à equipe, em relação à ferramenta, em relação à metodologia. Como que se dá isso, o desenho de um fluxograma na prática? Bom, acho que é muito fácil, acho que as pessoas não têm que romantizar o contexto, o conceito, né? Fluxograma nada mais é do que um fluxo de informações, ponto. Por onde passam as informações que são relevantes para os teus objetivos. Então, eu acho que o principal ponto aqui, e eu comecei todas elas do zero, inclusive agora, como a gente está fazendo na Let's Go, é reexperimentar, nascer de novo do zero. E se eu puder dar uma dica, porque a gente tem muita questão do Let's Dicas, né? Que é, você pode começar... essa eu não conhecia, Let's Dicas, eu vou agora usar. Qualquer insight que possa ser retirado já de uma maneira prática para que o nosso membro da comunidade empreendedora possa até executar ou testar essa hipótese, né? Eu costumo começar as minhas operações e ajuda a colocar isso no papel, seja num fluxo ou no fluxograma, que nada mais é do que o desenho desse fluxo, né? Você se perguntar como eu faria, né? E se? Né? Então eu acho que assim, o e se ele vem até primeiro, né? Que é, e se eu for vender, e se eu conseguir vender para tanto, e etc. Como eu faria? Como eu faria para fazer isso? Então, se você começa se questionando como você resolve um problema, ou qual problema você quer resolver, e cria as hipóteses de como você poderia fazer para resolvê-lo, você começa o primeiro passo de desenhar o que é que vai se tornar o teu fluxo.
Então, óbvio, não vai ser tudo, porque você vai ter que definir prioridade, capacidade financeira, capacidade de execução, capacidade de know-how, capacidade de time. Mas se você começa fazendo uma lista... Isso envolve logo o que você já falou, né? Até te interrompendo aqui, a parte de priorização. Né? Você automaticamente, a prioridade vai acabar nascendo daquilo que você pode fazer agora, certo? Perfeito. Então, olha só, eu como empreendedor tive uma ideia, vou dar um exemplo, vou começar a Vi. Olha que exemplo, a Vi. O Marcelo teve uma ideia, tive uma dor. Como eu faço para resolver os problemas da cadeia de benefícios que hoje quebra o empreendedor da área de refeição? E se eu criasse um produto com menor taxa de mercado para esse cara não quebrar? E se ele não tivesse cartão, fosse 100% digital? E se... Puta, aí você pega de novo e fala, como eu faria para fazer a taxa mais barata? Como eu faria para ser 100% digital? Você começa a identificar as hipóteses e as coisas. Aí você modela esse fluxo. Esse você vai olhar para isso, você vai sair quase como um mind manager, né? Uma tarefa... Você vai começar a organizar a tua mente em departamentos, em áreas e tal. Quando você olha para aquilo e vai colocar num fluxo, você vai definir, peraí, o primeiro passo que eu tenho que dar para isso é começar. Começar eu preciso montar um negócio de tecnologia, porque se é uma empresa de tecnologia, eu vou precisar de pessoas de tecnologia que entendam desse tipo de programação, etc. Legal, eu não faço nada sem isso, então essa é a minha prioridade de zero. Se eu não achar uma forma de construir isso através de alguém, já que eu não sou desenvolvedor, então não sou eu que tenho a ideia, vou lá sentar no meu computador e vou primeiro fazer o código, para depois ver o que as pessoas acham. Aqui eu tive a ideia, estou construindo um racional para chegar lá, meu primeiro passo é achar alguém que vai construir o código para mim. Porque se alguém não construir esse código para mim, a ideia não nasce. Perfeito. Então você entende que você começa a criar situações na qual elas mesmas já vão te direcionando para qual é o teu grau de prioridade. Que é basicamente fazer aquilo que você precisa que seja feito. E os desafios que você mais enfrentou em relação a estabelecer esse processo, esse fluxo, que está muitas das vezes aí na sua ideia como empreendedor, foi muito mais com pessoas, ferramentas, o que você acha que foi? Eu acho que cada um tem o seu principal gatilho, o seu calcanhar de Aquiles, né? O meu em particular, eu não sou uma pessoa muito focada no detalhe, no operacional. É recente que eu fiz um DISC, que o nosso membro aqui fez, eu tenho certeza que isso agrega valor, espero que eles revisitem muito, porque eu fiz recente, aquilo ali teria me ajudado muito na minha jornada empreendedora de longa data, que é você reconhecer as suas fraquezas, suas fortalezas, te ajudam também a se colocar no lugar certo mais rápido. Perfeito. Então, para mim, que eu acho que eu deixo como mensagem também, dica, você tem que procurar rapidamente e se reconhecer na capacidade que você tem de entregar aquilo que você está fazendo, principalmente quando você está começando, ou aquilo que você é bom quando você já está escalando um negócio. E quando você desenha o fluxo ou as necessidades que o teu negócio tem, você se coloca naquilo que você é bom de entregar e você precisa de ajuda, pede ajuda naquele outro. Meu primeiro grande problema foi eu não sabia me reconhecer nessas deficiências, e você como idealizador de alguma coisa ou de tudo que você faz, você tende a querer botar muita mão na massa. E eu sou ruim de botar a mão na massa. Eu sou um bom executor, mas eu preciso de ajuda para o cara que vem me ajudar a fundamentar um caminho operacional mais organizado, mais detalhista para todos os negócios. Então eu, por exemplo, tenho dificuldade de seguir um fluxo operacional de trabalho muito regradinho. Eu preciso de ajuda. Mas eu sou um cara que consegue divergir bem, que cria boas hipóteses, cria boas soluções. Então acho que tem muito esse contexto, né? Para mim foi... A partir do momento que eu consigo me encaixar, entender o meu perfil, me colocar no lugar certo como empreendedor e ter ajuda para montar o fluxo correto que vai me ajudar a chegar nos lugares que eu preciso mais rápido, eu tenho uma tomada de decisão, eu tenho um resultado maior. É importante também você entender que cada pessoa ali, ou cada, na verdade, posição ali dentro da organização vai ter acesso a determinada etapa daquele fluxo geral, né? daquela operação de modo geral. Então, cada uma dessas pessoas vai ter muito mais conhecimento aprofundado no detalhe daquele segmento, daquele pedacinho. E você, muitas das vezes, vai estar ligado à ideia do todo, né? Então, assim, você não vai ter, por exemplo, não vai saber exatamente como funciona a aquisição de novos clientes. E quais são as dificuldades que estão ali, mas às vezes está em contato, né, com essas pessoas que trabalham ali no dia a dia. Eu acho que, de novo, tem um ponto importante que você está trazendo, até para deixar bem claro esse envolvimento, né? Enquanto você é pequeno, você consegue fazer um pouco de tudo ou talvez tudo. Aí você vai crescendo, você vai ter que de fato ir delegando e deixando as pessoas terem autonomia. Se você monta o teu negócio baseado num conceito, e aí vamos explorar o fluxograma ou fluxo de operações como conceito,
qualquer movimentação da tua companhia, qualquer departamento pode ter um fluxo bem definido. E se esse fluxo for bem definido entre o que você se espera, quais são as mensurações de resultados, afinal de contas, se não tem mensuração, não tem a análise, se não tem análise e mensuração, você não tem como cobrar resultado. Né? Então, assim, se você tem pequenos fluxos que entram em todas as etapas do teu negócio, você como dono ou até uma área específica não precisa saber de tudo. Mas o que você sabe é que se você precisar de alguma informação que tem em alguma área, existe um fluxo para aquilo. Existe uma operação rodando. Eu não sei muito bem como é que eu estou fazendo retenção de cliente, mas eu sei que lá em retenção de cliente tem um fluxo criado para aquilo. Já existe uma ideia inicial que foi elaborada pensando naquele processo em si. E acho assim, galera, vamos entender uma coisa. Fluxo é tudo que você monta de informações que te tragam resultados ou dados para que você tome atitudes. Seja manter, melhorar, parar de fazer. Então tudo que você pode pensar, se você criar uma cultura de montar fluxos operacionais, vão trazer melhores resultados, melhores efeitos. Aí depois, enfim, eu tenho certeza que você vai trazer isso aqui, mais para frente, passado a você entender que isso é importante para qualquer nível de informação que você está gerenciando, que tem um começo, meio e fim, ou que faz parte de uma engrenagem, você vai para outros conceitos, tá bom, mas eu tenho desenhos de fluxos e defini bem meus fluxos. Como é que eu faço para que eles se tornem mais ágeis, mais eficientes, tragam mais resultado? Por exemplo, eu sei que você vai falar aqui de Scrum. Então, existem formas de fazer isso. Mas aqui eu acho que a gente está tratando hoje de conceito, né? Sim, então você que está aí, vê a importância de criar fluxo para todos os movimentos que a tua empresa tem. Todas as operações que ela tem. Então, um exemplo aqui. Vamos imaginar uma empresa de logística. Qualquer coisa, podia ter falado qualquer coisa, pode dar qualquer exemplo. Uma empresa de logística. Qual que é o fluxo dela? O macro é ela entender que, como toda empresa, ela tem que capturar um cliente que precisa de algum tipo de transporte. Esse transporte, então, depois ali na área do cliente entrou para dentro, tem que entender como é que é o fluxo do motorista com o caminhão, qual que é o custo de quilômetro rodado, como é que isso aqui retorna, como é que ele toma cuidado, como é que tem menos manutenção do caminhão. Então você começa a ter todas as etapas de uma operação. E são então, especificidades, né, de cada negócio aí que você E sempre pode que você desenha, escreve algo, é o momento que você consegue avaliar. Porque palavras muitas vezes são ditas ao vento. A gente tem muito costume de falar muito e escrever pouco. O fluxo te permite escrever. Escrito não se é esquecido, né? Porque você pode revisitar. Então você revisa, peraí, olha só, tem um gap aqui que eu tô com uma ideia. Isso aqui pode trazer uma melhoria operacional, isso aqui pode trazer uma economia, pode trazer melhor satisfação do meu cliente, enfim, qualquer coisa. Né? Estando escrito é mais fácil. Isso que ele falou, gente, é muito importante, porque a gente vê muitas empresas que têm realmente desenhado, modelado um processo, um fluxograma, não importa, né, se é a metodologia BPMN, não importa, mas tem um desenho formal de como elas esperam que seja essa operação. Mas na prática isso não se dá. Não se dá na maioria das vezes, porque os colaboradores, eles não têm contato, eles não têm acesso àquilo. Então eles realmente entendem, beleza, isso foi o que foi definido, mas a prática ali, no feeling, eles percebem que existe uma forma melhor de se fazer. Eu brinco que é o processo que sai do nada para lugar nenhum, né? Então você vai lá, desenha, modela, cria uma documentação em vão. E eu acho super importante isso, porque as pessoas entendem muito a questão de tornar a empresa mais processual como uma forma de tornar ela mais burocrática. E eu, na prática, né, nos meus anos de experiência, percebi que não era. Eu quero agora a sua opinião como, né, nosso especialista ali. Eu vejo que grande parte dos negócios que estão começando, principalmente da nova economia, startups e tudo mais, entendem que o desenho, modelagem, enfim, de um processo, eles tornam a empresa mais burocrática, efetivamente falando, do que mais excelente operacionalmente. Eu quero a sua visão de como a gente pode trazer valor aí para todas essas startups que estão começando hoje, que entendem que isso é burocratizar a empresa e não, na verdade, definir um processo, um padrão que exija muito menos da pessoa que está executando ali de pensar ou de operacionalizar da melhor maneira, que facilite a vida dela em termos de conteúdo, de guideline, né, de diretriz, e não muito mais ali por padrão, né, de POP ali, né, de processo operacional definido ali padrão. Olha só, a visão do empreendedor, ou o startupeiro, o empreendedor, ou mesmo quem tem uma veia empreendedora quando começa um negócio ou quando cresce um negócio, tem pavor de reuniões improdutivas, de muitos processos. É por isso que talvez processo e operações muitas vezes é confundido com burocracia. Sim, porque existe muitas vezes a empresa se perder em tantas
reuniões ou querer usar tantas ferramentas e essas ferramentas gerarem atraso no processo. Eu costumo dizer que tanto a frase antes feito do que perfeito é bacana, mas também que você precisa ter bem feito. Né? E o bem feito passa por planejamento, não adianta. Então, eu acho que qual que é a balança em relação a isso? É você como empreendedor e dono do negócio focar sempre no resultado, em resolver um problema. Então, a partir do momento que você tem uma resolução de um problema e coloca o problema no seu colo, significa que você é apto e tem capacidade de resolução. Então, se você toda vez que você vai fazer reuniões ou montar fluxos operacionais ou envolver teu time, tiver o entendimento que você como empreendedor, dono do negócio, está tocando aquilo ali para que aquilo dê certo e o teu principal papel, não importa qual é a tua especialidade, é ajudar nas resoluções de problemas, é compartilhar para que as pessoas possam dar o seu melhor, você começa a pensar melhor quantas reuniões você de fato precisa fazer. Quais são as reuniões que você tem que tomar decisão, quase, na realidade todas de alguma coisa. Como é que teus fluxos são montados numa visão macro de negócio e aí você empodera as pessoas de tocarem o dia a dia e você colabora para que elas sejam mais eficientes. Então, eu vou trazer isso para o meu exemplo. De novo, como eu falei, eu tenho dificuldade em questões muito operacionais, repetitivas, que muitos negócios demandam. Quando você monta um software, ou você monta uma tecnologia, ou desenvolve um código, é repetitivo. Você tem que testar, tem que voltar, tem que olhar de novo, tem que revisitar, tem que reescrever, tem que ver o banco de dados. Eu não só sei fazer isso, como eu não tenho paciência. Ele é mais da gestão de projetos do que da gestão de processos. E tá aqui falando de fluxograma. Por quê? Porque eu, como empreendedor, preciso disso para dar certo. Perfeito, né? perfeito. Então eu acho que é até uma visão de que se isso não é o skill de quem está nos enxergando, porque não é o meu. Mas às vezes, muitas vezes assim? Não é. Eu acho que isso super identifica, às vezes, a pessoa que está ali empreendendo fala, mas eu não sou aquela pessoa certinha que segue tudo by the book. Até porque normalmente o empreendedor tem um ímpeto um pouco mais aguerrido do que, né, senão ele faria muito planejamento sem colocar nada. Então é da mesma maneira também, né, por isso que eu ratifico, cara, antes feito do que perfeito. Para você empreender dar certo, você mete as caras mesmo. Agora, qual que é o ponto? O equilíbrio entre eu vou lá, boto na rua, executo, afinal empreender é capacidade de execução, é você tirar uma ideia que estava no papel para a rua, e nesse contexto você tirar uma ideia que estava no papel para a rua, é óbvio, quanto melhor você faz, quanto mais bem planejado, melhor as hipóteses estão trabalhadas, mais fácil. Então, o que o Marcelo deixa como dica, né? Ou eu mesmo fiz. Let's dica. As dicas. Let's e eu mesmo fiz na concepção do negócio. Tudo que eu fui montar vinculado a um produto que eu não tinha capacidade técnica, eu não sou um cara de coding, eu não tenho capacidade de fazer coding, e eu montei uma empresa baseada em tecnologia de ponta para disruptar um segmento, eu peguei o meu CTO, que era um player, enfim, um funcionário que está com a gente até hoje colaborador, amigo, sócio, né? E eu falei, eu preciso, já que eu não entendo do que você está produzindo, que é código, linha, etc., através das bases de mercado, que tem premissas de mercado, que a gente define qual for o fluxo de informação. Eu sei muito bem o que eu quero. Eu quero que o produto, que o consumidor chegue assim, se encante aqui, feche aqui, dê esse feedback, mantenha a participação ou a frequência aqui, gerando um LTV longo. Então agora você vai desenhar para mim tudo aquilo que você, como expert, vai me entregar para que eu possa avaliar. Estou te empoderando de fazer isso, mas você vai desenhar, eu preciso ver. Porque na medida que eu vejo isso, Marcelo, eu preciso de tantas horas de código para entregar um código, depois testar, depois colocar na loja da Apple, depois validar. Ok, eu não tenho condições de fazer o código, mas eu sou total capaz de entender o fluxo. Isso me lembrou aqui uma experiência que eu tive até pessoal, que foi uma vez que eu fui fazer uma gravação, e um especialista em tecnologia que trabalhava comigo falaram, mas por que eles chamaram você e tudo mais? Eu falei, porque eu vou falar como é que funciona. Então, você entender como funciona, na verdade, não significa necessariamente que você saiba implementar. E essa é uma grande sacada que você tem que ter como empreendedor. Você não necessariamente precisa pôr a mão na massa e executar aquilo. Óbvio, né, que muitas das vezes você vai fazer isso. Mas você não precisa, se você tiver bons especialistas, conforme o Marcelo falou mesmo ali, né, entender quais são as suas capacidades, o que você tem valor ali em entrega, e você definir o que você não tem e contratar aí pessoas que sejam boas o suficiente para poder entregar o valor que você precisa de coisas que você não detém capacidade técnica de entregar. E aí essa é a grande sacada, porque você, usando aí a parte de fluxogramas, você consegue ter uma visão geral de quais são os passo a passo, ou seja, da lógica do seu negócio, ou da lógica de um processo, ou da lógica de uma etapa de um processo, que é isso que o fluxograma dá.
E essa lógica não necessariamente tem a ver com a execução na prática. Então, muitas das vezes você não vai deter o conhecimento de pegar uma ferramenta e executar. É bem isso, né? Mas você entendeu tanto que você consegue corrigir até uma ideação que você criou, que o seu CTO, por exemplo, foi lá, executou, elaborou e que não conseguiu entregar da maneira como você idealizou. Eu até brinco que o fluxograma da empresa como um todo, do geral, vindo de uma maneira macro, ele é como linhas de trem europeias ou de lugares muito evoluídos. Você começou, com certeza, numa linha reta. Perfeito. Foi a primeira, né? Você montou o básico bem feito. Na medida que você chegou de um ponto A ao ponto B, você também foi identificando que aqui no meio existem outras alternativas ainda na linha reta. Aí você começa a conectar com outros pontos. Opa, mas e o cara que precisa ir para cá? Tudo isso de novo está em cima das hipóteses. Então você, como empreendedor que está nos assistindo, a primeira coisa que você tem que fazer é desenhar esse caminho, porque o caminho você é capaz de fazer. Você não precisa ter grandes capacidades operacionais para definir qual é o ponto A ou B que você quer ir primeiro. Então, depois você vai definir o ponto C para o ponto B para o ponto C, para o D para o E e as intersecções que cada uma dessas letras podem criar. Então eu costumo fazer essa analogia, né? Essa brincadeira de que o seu fluxo empresarial ele é uma linha de estações de trem que começa do jeito que você tiver que começar. Provavelmente comece aí você, empreendedor com a linha azul. Pega aí um papelzinho e bota ali a linha do ponto A para o ponto B. Qual é a primeira? Qual é o trajeto? Eu tenho que movimentar. Minha empresa precisa de um lugar para o outro. Normalmente vai ser, eu preciso vender, eu tenho que ter o produto na rua, senão não vendo. Geralmente vai ser um MVP, né? Ou é um MVP, e aí eu testo hipóteses, aí dessa hipótese eu venho para cá. Então, quando você desenha isso aqui, você começa a criar as alternativas e os touching points que você tem. E aí sim, você sabe, isso aqui que eu tenho que fazer não é minha expertise, eu preciso de ajuda. Pode ser um sócio, pode ser um expert, eu posso pagar alguém, eu posso dar em participação, eu posso dar em comissão, mas é o primeiro nível de um fluxograma do seu negócio. Né? Aí você fala, mas eu já tenho propósito, eu já tenho proposta de valor. Legal, mas você já desenhou o fluxo de como você começa? Porque tem gente que começa lá na linha que nem está construída ainda. Eu fui lá para a estação, mas essa estação não existe. Como é que você vai pegar um trem numa estação que não existe? O trem não passa, entendeu? Na estação que não existe. Então acho que é isso. Tem muita gente que monta um negócio, fica numa expectativa, fica esperando uma coisa que ainda não está fundamentada, não está pronta. Então ele não vai embarcar nesse trem. Você teve experiências diferentes aí ao longo da sua carreira, né? Tanto que a Let's Go é uma plataforma de educação, mas você já teve um negócio que foi super disruptivo, como você disse, quebrou o mercado. Mas você também trouxe, né, o Dinner in the Sky, que se não me falha a memória aí, uma franquia, correto? Correto. O Dinner a gente tem uma história muito legal também. Conto numa outra oportunidade, mas a gente trouxe isso para o Brasil. A gente foi a primeira mesa fora da Europa, é de um belga essa criação. A gente foi o primeiro partnership que a gente chama. O desenho desse contrato de partnership é nosso, a gente fez com ele. A gente participa desses contratos, hoje são mais 70 lugares do mundo, porque quem desenhou essa tese fomos nós. Olha né? só. A ideia de trazer isso para o Brasil foi inclusive escrita sobre essa premissa de peraí, quem são vocês? Vou levar para lá, enfim, vocês têm que se doar, tem que participar, enfim, tem uma história muito legal por trás de como a gente trouxe isso. Mas, de novo, a gente trouxe um evento para ser um evento proprietário de um cliente na época da agência, que se mostrou depois de entrega desse evento específico uma oportunidade, né? Porque a gente viu o boom que aconteceu, a baita de uma assessoria de imprensa, um monte de gente querendo participar, e a gente falando, peraí, tem um mundo digital chegando, um mundo online, as pessoas querendo viver a experiência, fotografar, postar, dizer que foi. Nós precisamos montar uma ideia, um projeto para que isso seja uma empresa apartada, por que não vender? E aí começa de novo, e se nós vendêssemos para a pessoa física? E se nós permitíssemos que as pessoas pudessem vir na experiência e não só marcas? É o IC que ele falou no começo do nosso podcast. O IC, ele já me dá o quê? Tá bom, mas como eu faria isso? Como é que eu faço para então essas pessoas comprarem ingresso? Preciso ter uma etiqueteira que vende ingresso online. Como é que eu garanto? Tá ligado a esse visual. Total. E o como, na verdade, ele vai inclusive te ajudar a desenhar essas alternativas. Então, e as conexões, né? Minha pergunta sobre o Dinner in the Sky, porque assim, eu acho que foge muito ali do protocolo tradicional de uma empresa. Como que você repensou, já que vocês foram os primeiros aí parceiros a trazer isso para fora, né,
da lógica belga, né, que você falou. Então, assim, como que foi toda a ideação de processo? Como que você viu a questão de segurança, a questão de quais eram os requisitos necessários para que essa operação trouxesse uma experiência interessante para esses clientes que estavam lá nas alturas? Eu acho que fora todos os outros negócios que você já faz parte, Mestiça, Swile, Let's Go, eu queria que você me desse a visão desses desafios e dessas diferenças em termos de processos que você teve que idealizar junto com toda essa equipe, sócios lá do Dinner. O Dinner é uma experiência gastronômica que a gente pode contextualizar como uma operação de guerra, né, em atendimento... Mas caiu lá de cima, já era, Não gente. cai, não tem como. E tudo de novo passa. Uma operação de guerra focada em excelência operacional. Perfeito, tá? Muito legal. Que é foco em segurança, foco em experiência incrível, superação de expectativas, sempre, e vistas e fotos incríveis. Isso é o que traz. A cereja do bolo, por incrível que pareça, é o cara sair de lá e falando, e ainda comi bem. Porque a gente entendeu que o principal aspecto de um negócio para a gente fazer é eu preciso garantir, ter certeza que o meu nome que está lá assinando aquele evento não esteja vinculado a um evento que possa trazer problemas ou que possa me trazer algum acidente. Então a gente monta um protocolo de operações que passa por todo um fluxo de como acontecem as coisas. Desde as pessoas chegam, e aí desde uma coisa besta, tá? As pessoas chegam, são indicadas a colocar seus utensílios nos armários porque podem cair. Afinal de contas você pode esbarrar numa bolsa celular, então você tem um lugar para guardar. Você recebe um protocolo e uma indicação sobre bebida, sobre você ir no banheiro antes. Afinal de contas a maioria aguenta, mas pode ser que tenha alguém que bebeu um pouquinho a mais da conta em uma hora, que a experiência não fez. Então olha só, tudo que foi desenhado foi em cima de fluxos operacionais que viraram protocolos. Então, o protocolo de segurança foi desenhado em cima de um fluxo. Como eu faço para garantir 100% de segurança? Aí você pergunta, opa, e se então... a pessoa quiser ir no banheiro. O guindaste, se ela quiser ir no banheiro. E se quando ela chegar, e se ela tiver medo? E se ela se balançar? Ou se ela quiser chacoalhar alguém? E se ventar demais? Então, todos os protocolos. Né? Porque assim, agora fugindo até aqui da nossa pauta, porque na verdade é um modelo de negócio disruptivo, né? Inovador, mas no entanto, toda a operação, todos os processos, eles precisam focar mais ali na excelência operacional do que propriamente dito na inovação. Não é nada disruptivo, é uma coisa que você tem que seguir. Você tem que ser excelente operacionalmente. Exatamente, porque a disrupção passa inclusive por essa experiência, tanto que hoje a gente é considerado como uma experiência gastronômica. As pessoas vão pela experiência como um todo, desde a hora de chegar, serem bem recebidas, e receberem as instruções corretas. Uma marca consolidada que nunca teve nada, nem de se falar. Uma marca que preza por esses atributos de excelência operacional. Então, foca em que todo mundo tenha uma experiência incrível. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente identificou que uma das principais atributos das pessoas, na hora que a gente estava montando nossos fluxos, é a pessoa que quer ter uma foto com o monumento, ou com o espaço turístico no fundo, porque normalmente o Dinner in the Sky passa por você estar num lugar onde é bom de ser visto, né? Ver e ser visto. Então, pra gente, como empresa, é bom que passe um fluxo de pessoas que vejam o que está acontecendo, porque chama atenção para a marca. Opa, o que é isso? Muita gente ainda não conhece. E para quem está indo, é bom de guardar a lembrança, né? Do que já está vendo. Então, do ver. Então, o que acontece? A mesa é uma mesa de 22 lugares, então você tem duas grandes laterais, duas laterais menores. Pensa que uma mesa retangular, se eu estou sentado assim e aqui atrás está o meu monumento, eu não estou vendo, mas estou com a foto linda. Alguém tira uma foto atrás do meu, mas eu não estou vendo. E ao contrário de quem está do outro lado, ela está vendo, mas não está com a foto adequada, um casal ou eu mesmo quero tirar. Então a gente entendeu que no nosso manual de operações, virar a mesa durante a experiência era algo que faria muita diferença. Olha que interessante. Isso passa muito ali a questão de que, gente, os processos não devem ser... Os processos, na verdade, são uma foto. Eles não devem ser estáticos. E você entender uma necessidade do cliente, identificar isso como uma mudança num processo, é fantástico. E, de novo, é isso aí. O processo e a excelência operacional, ela não está rabiscada ou escrita em pedra. Os objetivos da empresa, os valores da companhia, o seu propósito podem estar, mas o resto pode guiar para que você monte o modelo operacional adequado para você entregar a melhor experiência possível para o teu cliente. Então, de novo, esse exemplo cai muito bem.
existe todo um protocolo de segurança, existe todo um manual operacional de excelência, mas foi identificado que na visão do usuário, para que a experiência dele fosse melhor, tanto ver o espaço quanto tirar a foto com ele de fundo era importante. Então o que muda-se aí? Você cria um processo e um fluxo para que as pessoas sejam treinadas e falem, ó, a mesa precisa girar para que todos tenham a possibilidade de ter os dois ambientes. Tirar a foto com o espaço no fundo e ficar um tempo vendo o espaço na frente. Beleza, fluxo operacional, manual de operações, fluxo bem desenhado, simples assim. Tal horário, depois de a pessoa ter passado X horário vendo, ela vai passar X tempo tirando foto. Serve para todo mundo, coloca isso dentro do manual operacional, treina-se as pessoas, acabou. Passa a ser um padrão. Olha só, e quem não conhece o Dinner in the Sky, né, é na verdade uma experiência gastronômica onde essas 22 pessoas sentam numa mesa, um guindaste levanta essa mesa e geralmente ela tá associada aí, né, a um monumento de uma cidade, no caso aqui de São Paulo, acho que é a Ponte, não é? Nessa última temporada foi a Ponte Estaiada. A Ponte Estaiada, e essas pessoas têm esse jantar, toda essa experiência gastronômica, bebida e comida, no alto ali, né, sem nada embaixo ali pra segurar, somente sentada numa poltrona que está associada a esse guindaste levantado. Então, assim, quem não conhece, porque eventualmente alguém aqui que não é de São Paulo... Entra lá no Dinner in the Sky no Instagram, no site. Vai ver muita coisa, muito vídeo. Vai entender o que ele está querendo dizer em relação à segurança. Porque é quase que é quase uma montanha-russa ali. Você não tem o cinto, não tem nada ali. Como que funciona? Acho que tem uma importância aqui, de novo, vamos resgatar o ponto, né? Para você aí, que está nos assistindo. Mensagem aqui, chegando nos nossos finalmente. Let's dicas. Que entra dentro de uma dica. Quer montar um fluxo operacional da tua empresa? Quer ter um fluxograma? Quer ter uma visão de negócio? Entenda que eles são mutáveis e são vários pontos de intersecção. Mas o principal é você resolver algum problema ou melhorar algum tipo de operação. Então, vou trazer de novo para o exemplo do Dinner in the Sky. A gente já tinha definido que a gente gostaria de ser uma experiência gastronômica. Significa que a pessoa tem que ter uma boa experiência. Ela tem que sair de lá encantada, ela tem que gostar de onde foi, ela tem que propagar nas redes sociais e etc. Então, a gente percebeu que, olha como um item, quando você cria um fluxo, começa a entender como eu faço para oferecer a melhor experiência. A pessoa chegando no Dinner in the Sky, ela recebe um welcome drink. E a gente quer que ela fique feliz, etc. Mas a gente percebeu que se a gente não criasse um fluxo de informação sobre a importância de ir no banheiro antes, olha que simples. A gente fazia com que as nossas subidas tivessem alto índice de a pessoa precisar descer para ir no banheiro. Já encarece a operação, já muda diminui a experiência, porque a experiência já não é incrível. Primeiro, porque a gente percebe que o usuário mesmo, o nosso cliente que levanta a mão para ir no banheiro, ele não está satisfeito, ele não queria passar por esse mico. Mas ele não tá aguentando, então ele precisa ir. Todo mundo tá julgando o cara e ele mesmo tá se julgando. E ele não gostaria. Mal. Então assim, a gente também começou a perceber que antes de fazer um fluxo para isso, as pessoas estavam segurando e ali a experiência não é boa. Você já se segurou? Vontade de ir no banheiro? É ruim você tá assim. Então eu não quero o meu cliente com uma posição de, nossa, louco para descer a experiência porque eu tô muito afim de ir no banheiro. Então qual foi a percepção que a gente teve? Como a gente faz para que as pessoas não passem por isso? Poxa, vamos criar um fluxo de informação adequado, bem coerente, dizendo toda vez que a pessoa chega, é um welcome drink pequeno, a gente agiliza o embarque, aumenta o tempo dele na saída e não na entrada, e mais, a gente criou um formulário padrão, uma operação que toda vez, 5 minutos antes de embarcar, a gente soltava um áudio dizendo bem-vindos ao Dinner in the Sky, você está prestes a embarcar, guarde os seus pertences e vá ao banheiro. É importante para que você aproveite a sua experiência com mais tranquilidade. Só esse item, a gente já teve ali uma melhora na quantidade de gente querendo ir no banheiro, porque a pessoa muitas vezes não se dá conta, ela não conhece a sua operação. Então ela chega lá super feliz, empolgada e tal, começa a tomar, chegou meia hora antes e tal, vai empolgada, não vai no banheiro. Se você não pergunta se ela tá afim, explica que aquilo ali vai ficar 1 hora e ela vai ainda beber mais e ela pode ter vontade e aí ela vai querer descer, ela fala, nossa, eu não quero descer, ela vai no banheiro. Então, é uma questão de novo, resgatar o porquê você está fazendo as coisas. E toda vez que tem um porquê que você está fazendo algo, você está resolvendo alguma dor. Não é alguma dor necessariamente de um problema literal, né? Estou faturando menos e tal, mas todo problema que está sendo resolvido, na verdade, é uma oportunidade de melhoria. Né? Então, às vezes, não estou solucionando nenhum problema. Tá bom, então qual é a oportunidade que você pode estar criando? Pense dessa maneira. A partir dali, você começa a usar os exercícios que a gente trouxe aqui. E se, como eu faria, e se, etc. Isso vai te dar uma série de hipóteses. Pega isso dentro do teu objetivo de negócio. O que você quer fazer? No meu caso era a experiência.
tudo aquilo que você pode mexer para melhorar a experiência do cliente. Pum, 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 aquilo ali vão virando fluxos, esses fluxos são dados para as pessoas, se coloca em ação e começa a colher resultados. Dos resultados, o ciclo é infinito. Pega aquilo ali, tá dando certo, perfeito. Tem alguma coisa para melhorar? Cria um outro fluxo. Em cima daquilo ali. O que não tá dando certo? Por quê? E se eu fizesse isso, como eu faria para melhorar? Cria um novo fluxo, deu certo, implementa. Você sabe que o nosso podcast anterior, inclusive o nosso episódio anterior, foi sobre gestão centrada no cliente. Então, assim, entender como você pode realmente atender o cliente da melhor maneira possível, tendo esse feedback, igual você falou, formulário, o cara respondeu, como que ele se sente durante a experiência. Às vezes uma coisa irrisória, que pra você não faz a menor diferença, tipo, ele tem necessidade de ir no banheiro enquanto tá lá no alto, e aí ele não sabe como fazer, vai se sentir mal e tal. Então, esses detalhes, às vezes, que vão transformar, que vão trazer uma experiência melhor para o cliente, talvez vão gerar muito mais valor, né? E vão ser, talvez, um diferencial para você no mercado. Mas, contudo, entretanto, ali, no dia a dia, ferramental, né? Eu sei que existem várias ferramentas, assim, excepcionais, com funcionalidades incríveis, que vão trazer automação, que vão melhorar toda a experiência do usuário e tudo mais em termos de fluxograma. Mas também existem, né, ferramentas que são muito mais visuais, colaborativas, para que você idealize ali um fluxo que seja excelente. Eu quero que você me mostre 2 momentos. O seu momento mais ali, por exemplo, estilo Let's Go, que a gente está começando, entrando no mercado. Inclusive, peço você para compartilhar aí todas as nossas atividades aqui, todos os insights que você teve com amigos aí, empreendedores que estão precisando, que não querem realmente empreender sozinhos aí, que querem realmente ter uma força para poder tirar eles ali da inércia, né? Esse pontapé inicial, e eu acho que a Let's Go é uma plataforma excelente em relação a isso. Mas também na sua visão mais dia a dia, day by day ali, com outras empresas que você já está atuando. Que tipo de ferramenta? Você usa mais uma ferramenta mais de colaboração ou uma ferramenta mais de automação, uma ferramenta que seja mais estruturada? E o que você aconselha em termos de começar? Só vai? Como que é? Não, eu acho que assim, o principal ponto aqui é o começo. Depois que você está bem estruturado, a empresa está grande, você começa a ter os seus departamentos operacionais ou de operações, ou o teu até diretor ou gerente de operações, e ele é um cara responsável por fazer as conexões entre todos os departamentos através de ferramentas e de hábitos, né? E você sabe, até te interrompendo aqui, todos os meus episódios aqui dentro, como expert aqui na Let's Go, estão mais voltados para a operação. E uma vez que você escala seu negócio, muitas das vezes você sai um pouco dessa operação, né? Então você está olhando para fora, concorda? Então, às vezes, o próprio empreendedor tem dificuldade de ver esse olhar ali para dentro. Mas me fala ali, olhando para dentro, olhando para fora, né? Essa pessoa que está ali, responsável pela operação, o que você indica? Deixa eu trazer uma analogia que eu acho que vai responder isso para a gente... Finalizar, e a galera finalizar, tu entende. A gente finalizar com chave Quando você está começando, vamos pensar na analogia do avião. Você é um piloto de avião. E aí você está começando, você está num aviãozinho pequeno. O que acontece quando você está num aviãozinho pequeno? Você começa a olhar muito para fora, certo? Porque você tem que olhar para fora, é tudo visual. Você tem que olhar o que está acontecendo, você tem que ver se tem sol, se tem nuvem, a pista, você tem pouco instrumento na cabine, você tem menos instrumentos na cabine. Menos funcionalidades. Então, você faz o básico bem feito que está muito relacionado ao visual. Então, a analogia disso para dentro da empresa é, pegue tudo que você possa fazer dentro do seu campo visual e coloque em prática. Porque você está ali, tá acelerando, decolando, vendo se tem nuvens, se tem passarinho, se não tem nada, se tem menos radar, se tem menos informações. Então, você está olhando, a visão é muito para fora. Então, o que o ambiente externo impacta nas minhas ações? Então, quando eu falo de fluxo operacional nesse aspecto, Chão, já que você tem menos ferramenta, papel e caneta, qualquer fluxo de trabalho que você possa desenhar e fazer o que eu acabei de falar, como eu faria, como eu resolvo um problema, quais são minhas dores, e traz isso para dentro da tua cabine e olha para fora e vê como você entrega. Ponto. Quando você começa a aumentar a tua operação, você começa para perceber que o avião, quanto maior, fica menor a janela do piloto. Pequenininho é um janelão. Mas em compensação, certo? Né? Mas o painel de controle é cheio de ferramenta. Então, o que ele começa a fazer? Ele tem que se estruturar para olhar mais para dentro. Porque o para fora já não faz mais tanto sentido. Ele, como o comandante do barco, do avião nesse caso, ele tem que olhar para as ferramentas e ver os dados e as informações que saem dali. Aqueles departamentos, vamos imaginar ali, as ferramentas e o cara que a ferramenta está acelerando, a que está controlando a altitude, a que está controlando o piloto automático, o radar que já não precisa mais
do visual, você já está navegando em outros ares, você já está indo com base em radar, em satélite, etc. Você tem que ter daí então uma visão de como é que você controla as ferramentas e como é que você faz com que tudo isso trabalhe de maneira orquestrada. Você passa a ser o maestro do negócio. Então, nesse aspecto, você começa a ter que evoluir para a questão de ferramentas. Como eu olho para o negócio aí sim de uma maneira mais estratégica, deixando o operacional para as ferramentas e para as pessoas que entraram no time para tocar as suas determinadas operações. Então, quando você começa, você tem que criar essa cultura, que é a cultura de você criar padrões, fluxos operacionais, que é totalmente de burocracia, como você mencionou no começo do papo. Porque burocracia é você fazer muitas coisas ineficientes. Isso é burocracia. Puxa, eu faço, é ineficiente porque eu tenho poucos resultados ou poucas tomadas de decisão. Se você faz coisas organizadas, bem definidas, com bastante tomada de decisão, elas se tornam eficientes. Porque elas saem do campo da ideação ou do projeto para o campo da execução. Então acho que a dica que fica aí é essa. Quanto menor você é, mais você olha para fora, mais você faz o que precisa ser feito você mesmo. Então, como dicas que a gente deixou aqui, faça elas. Do jeito que você puder, do papel e caneta ao eventualmente um Miro, um Trello. Use as ferramentas que estiverem ao seu alcance. Quando você começa a crescer operacionalmente, aí sim, dependendo do teu negócio, se ele é mais digital, se ele é mais antiga economia, se ele é mais serviço, se ele é varejo, aí você vai achar as ferramentas ideais e você começa a fazer o contrário. Você pula para um degrau mais estratégico e cobra o resultado das ferramentas de quem as opera. E aí você tem que pensar realmente, né, em quem são as pessoas que estão operando, quais são os recursos que você tem em termos de capacidade mesmo, quem realmente detém conhecimento sobre essas funcionalidades, mas principalmente sobre as ferramentas que você está trazendo para dentro do seu negócio. Mas eu queria concluir esse podcast agradecendo a participação do Marcelo. Obrigado. Agradecendo a sua visão aí, tanto para o negócio que está começando, quanto para o negócio que já está ali, né, operando ali na prática, no dia a dia, que muitas das vezes precisa melhorar, precisa otimizar essa operação. Eu acho que foi, assim, super rico esse podcast e trouxe insights valiosos aí para os nossos ouvintes aí, para nossa audiência. Obrigado Muito obrigada você pela por dedicação. Você, você que está nos ouvindo, bora para a próxima. Ela com certeza vai trazer para vocês um pouco desses dois, né, episódios, o quanto você pode também trazer mais interação e mais prática e mais transformação para o seu negócio. Muito obrigada por você assistir e até o próximo Let's Cast.